Olá, me chamo Leandro Lopes, professor de Teologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, dentro da nossa unidade 5, do nosso estudo, de aconselhamento 1. Onde nós temos aprendido até aqui, caros estudantes e alunos, nós temos aprendido aqui essa importância do aconselhamento cristão. Nós temos aprendido aqui como é importante o aconselhamento ser bem direcionado. Nós temos aprendido aqui como a oração também ela tem um objetivo, juntamente com o aconselhamento. Então veja, hoje nós vamos estar falando um pouquinho aqui sobre aconselhamento e a vida humana. Aconselhamento e a vida humana. Veja que fica a pergunta, o que era Adão e Eva antes da queda? É uma pergunta. Nós sabemos, Adão e Eva, o primeiro casal ali do Jardim do Éden, as primeiras criaturas ali feitas por Deus. Mas a pergunta que fica é, quem era Adão e Eva antes da desobediência à queda? Bom, a Bíblia nos dá ali indicações que existia uma harmonia ali naquele Jardim do Éden. Existia ali um diálogo franco, um diálogo sincero, um diálogo transparente ali com Deus e Deus com o casal. Isso antes da queda. Deus deu autoridade a Adão ali para estar se multiplicando sobre a terra, para estar cuidando, cultivando a terra, juntamente ali com a sua esposa Eva. Então veja que antes da queda, a gente percebe isso. Mas, e depois da queda? O que é que ocorreu? Nós vimos em uma das unidades que o casal, Adão e Eva, eles, ao invés de ter abraçado de fato e verdade o conselho de Deus, eles acabaram abraçando o conselho de Satanás e veio toda essa consequência que nós conhecemos. Então isso aqui é uma espécie de reflexão. O que era, ou quem era Adão e Eva antes da queda? Então veja, todos os conselheiros acreditam na mudança do homem. Talvez vai haver pessoas de fato que não vão acreditar na gente, não vai acreditar em você, não vai acreditar naquela pessoa, na mudança dela. Existe uma famosa expressão que diz que pau que nasce torto, né, morre torto. Ou seja, se a gente pegar uma aplicação, a pessoa nasceu daquele jeito e vai morrer daquele jeito. Mas para o conselheiro, ele acredita sim na mudança. Ele acredita na mudança, ele acredita que o aconselhamento, nesse caso aqui especificamente, um aconselhamento cristão, a qual a Bíblia será ali o objeto de base, objeto fundamentado para o aconselhamento, ele acredita, o conselheiro ali, que a pessoa sim pode ter uma mudança. Porque o objeto de fundamentação ali será a palavra de Deus revelada, onde ela dá o direcionamento. Então o conselheiro, ele acredita sim na mudança do homem. Seja o que ele fez e deixou de fazer. O conselheiro, muitas vezes, ele vai ter esse papel de não fazer juízo de valor, na verdade. Interessante que, quando a gente pega, por exemplo, uma área muito interessante da humanas, chamada antropologia, a antropologia, ela é a área de humanas onde estuda ali a cultura, a língua, os costumes, a tradição de um povo. Então, por exemplo, quando a antropologia estuda ali a prática, por exemplo, de algo que pode nos chocar hoje, e chocou muito lá os colonizadores, né, quando veio também os jesuítas, né, lá da Igreja Católica, para poder catequizar os índios, catequizar outras pessoas ali. Então a prática, por exemplo, do canibalismo ali, que é uma prática que para nós é chocante, já que aquelas pessoas estavam ali comendo carne humana, mas a antropologia, ela não faz juízo de valor ali. Ela não condena aquela prática. Ela procura o quê? Entender ali a cultura, a prática por trás daquilo ali. E a prática ali, geralmente, desse canibalismo, é que aquelas tribos ali do passado acreditavam que elas comendo a carne ali daquelas pessoas, dos seus inimigos, dos seus oponentes, eles estavam adquirindo as forças, o poder dos inimigos ali,
ou eles estavam ali se vingando dos seus entes queridos. Então veja, a antropologia, ela não faz juízo de valor pelas práticas, por mais que ela possa chocar a nós, a maioria, mas a antropologia ela não vai fazer juízo de valor, ela vai na verdade ali estudar o porquê da prática, da cultura, da língua e as tradições desses povos. Então, o conselheiro cristão, ao invés de ele fazer juízo de valor, ele vai mostrar dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, que aquela pessoa ela pode sim ter uma mudança radical na vida. E que ela pode ter esperança em Deus, pode ter esperança em Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai ali para a Grécia, pregar no Areópago, capítulo 1, capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vai dizer algo muito interessante, que as pessoas podem desprezar muitas pessoas neste mundo. Muitas pessoas neste mundo serão desprezadas como coisas vis, coisas sem sentido, coisas insignificantes. Mas que Deus ele pega essas mesmas pessoas que foram rejeitadas, pessoas que foram ali, talvez ninguém deu crédito, Deus ali ele pode pegar essas pessoas e transformá-las, curá-las, transformá-las e salvá-las. Assim é o papel do conselheiro. Por isso que ele acredita na mudança do homem. Então veja, a condição do homem terreno deve ser lembrado todas as vezes que o aconselhamento se faz necessário. Ou seja, é o conselheiro entender que o homem, quando eu falo homem aqui, é o gênero humano, homem e mulher. Então veja que a condição do homem terreno deve ser lembrado sempre, todas as vezes que o aconselhamento se faz necessário. É o conselheiro entender que nós estamos aqui, nesse plano terreno. Que o homem ele está à mercê, ou ele está muitas vezes envolto às situações do cotidiano daquela pessoa. Talvez no lugar onde você mora, seja na periferia, seja na metrópole, seja na capital, seja no interior, mas digamos que uma pessoa que mora em determinado lugar, onde no caminho da igreja dela, no caminho do trabalho, da faculdade, ela acaba passando por um caminho onde ao redor dela tem situações ali que ela vai ver a situação de fato daquela pessoa ali, no sentido de miséria mesmo, no sentido de uma pessoa que talvez olhando humanamente aquela pessoa não tem jeito. Talvez será um traficante, talvez será uma pessoa que vai trilhar por outro caminho errado. Por isso que é sempre interessante, importante, o conselheiro entender que por mais que ele seja um conselheiro ali, por mais que ele acredite na mudança daquela pessoa, é importante ele entender que o homem, ele ainda está nesse plano terreno. E se faz necessário dentro do aconselhamento. Então veja, caros alunos, nessa unidade 5, nós podemos aprender mais algumas coisas a respeito aqui, a qual nós vimos aqui o aconselhamento dentro de uma perspectiva da vida humana, onde a gente pega como exemplo o que era Adão e Eva antes da queda, a qual a gente pega como exemplo aquele que numa situação talvez de miserabilidade, uma pessoa que talvez está sem esperança, o conselheiro ele tem esperança, ele vê sim mudança naquela pessoa. Então veja que nessa unidade 5 a gente pôde ver essa parte aqui do aconselhamento dentro da perspectiva da vida humana. Na nossa última aula, na unidade 6, a gente continua aqui esse assunto. Até a próxima.